Desanimado em relação a Alexandre, o São Paulo também conversou nos últimos tempos com o Smaili. Lateral esquerdo que pertence ao Lille, vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também sobre o Corinthians, onde tem ido parar os ingressos que desapareceram do programa de sócios torcedores. Falo também sobre o Flamengo que perdeu mais uma e está ameaçado de não se classificar para a próxima fase da Libertadores, processo de fritura em cima do Tite em estágio forte. Vou falar para completar sobre o Vasco e uma notificação do clube para a 777. Tem as últimas do mercado, bastidores, a volta de Dudu, o Atlético Mineiro em grande fase e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Queria agradecer as boas audiências dos últimos programas e vídeos e pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem também todas as notificações, combinado? Bora contar ainda que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá o maior bônus do mercado, até R$800 como bônus de boas-vindas. Tô colocando na tela partidas dessa quarta-feira, começando com Liga dos Campeões da Europa, Real Madrid, Bayern de Munique, vou de vitória do Real. Pouco mais tarde tem Libertadores da América com brasileiros em campo. Acho que o Botafogo vence a LDU e que o São Paulo bate o Cobressal. Já na Sul-Americana tem Atlético Paranaense e Zuliano, vou de Furacão. Cuiabá e Metropolitanos, vou de Cuiabá. Fortaleza e Potosí, vou de vitória do Fortaleza ou empate. E você? É bom de palpite? Gosta de futebol? Então vem se divertir comigo na Aposta Real. Para participar é simples, tem link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro e utiliza o código CNICOLA, tudo junto maiúsculo, como eu estou mostrando na tela, para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos, que decidiu encostar o atacante Bruno Marques. Esse jogador se recusou a jogar por empréstimo no Remo e, como represália, o Santos optou por colocá-lo para treinar ao lado de outros jogadores que estão fora dos planos do técnico Fábio Carille, contrato do Bruno Marques que se encerra em dezembro. Já o Cruzeiro venceu a Alianza na Colômbia, vitória por 3-0. Lucas Silva abriu o placar, Arthur Gomes fez 2-0 e no finalzinho o Papagaio deu números finais à partida. Cruzeiro é o segundo colocado do grupo, 6 pontos. A liderança da Universidade Católica do Equador com 7, União La Calera com 4, Alianza Lima com 1. Vale a lembrança de que a Universidade Católica e União La Calera ainda se enfrentam nessa rodada. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, primeiro time classificado para a fase de mata-mata da Libertadores da América nessa terça-feira. Vitória em Rosário contra o Rosário Central por 1-0 com gol do Paulinho. São 12 pontos conquistados em 12 possíveis, campanha perto da perfeição. Também por isso, o programa de sócios torcedores do Atlético, que vinha caindo desde o ano de 2022, apresentou recuperação e garantiu mais ou menos 3 mil sócios torcedores em relação ao primeiro trimestre desse ano. Queria contar um pouquinho sobre os números do Galo na Veia, que é uma fonte super importante de receita. Na temporada passada foi responsável por 32 milhões de reais. Em 2022, no mês de maio, o Atlético alcançou seu ápice, o seu maior número de sócios torcedores. Foram na oportunidade 133 mil sócios torcedores. No ano de 2022 esse programa foi caindo, até que na virada de 22 para 23 eram 120 mil sócios. Em agosto do ano passado o número caiu ainda mais, 85 mil sócios torcedores. E no primeiro trimestre desse ano chegou a bater 76 mil. Se você atualizar o programa de sócios torcedores, na manhã dessa quarta-feira vai ver que são 79.235 torcedores, ou seja, além de estancar essa queda, o Atlético ainda garantiu cerca de 3 mil sócios torcedores na comparação com o primeiro trimestre. Está muito associado ao ótimo momento do time dirigido pelo Gabriel Milito. 12 partidas do argentino com 8 vitórias e 4 empates. Nas últimas 6 partidas são 5 vitórias, incluindo esse resultado bem legal contra o Rosário Central na Argentina. Quero falar agora sobre Dudu, que está bem perto de voltar a vestir a camisa do Palmeiras. O planejamento desde o princípio é que o Dudu voltasse na segunda quinzena do mês de maio. Ele, só para lembrar, passou por uma cirurgia de ligamento cruzado em 27 de agosto, voltou a trabalhar no campo em 7 de fevereiro e nessa semana participou normalmente da atividade com o restante do elenco. Agora é uma questão de recuperar o condicionamento físico para estar em campo para atuar.
está fora da partida contra o Liverpool, marcada para essa quinta-feira no Uruguai, jogo da Libertadores da América, também não deve fazer parte do jogo contra o Atlético Paranaense no final de semana. A partir daí, vai depender da recuperação física dele, da capacidade de se colocar em 100% ou perto disso. Os próximos jogos do Palmeiras, na outra semana, Del Valle, dia 15, jogo de Libertadores da América, Criciúma, dia 19, Botafogo de Ribeirão Preto, no dia 23, o Vasco, dia 26. E em algum desses jogos, o Dudu deve reaparecer, retorno extremamente importante de alguém com enorme identificação com o clube. Cheguei a contar para vocês que o Dudu andou bem chateado com a diretoria por não ter conseguido participar da festa pelo título do Campeonato Paulista. Ele foi barrado pela Federação Paulista na entrada do gramado do Allianz Parque. Isso parece ter ficado no passado. Cuca tentou levá-lo para o Atlético Paranaense, isso obviamente não foi adiante, até por causa da capacidade financeira do Atlético e da vontade do Dudu em fazer sucesso no clube onde ele é muito ídolo. Gostaria que você usasse o espaço para comentário e dissesse o que você pensa sobre a volta do Dudu, o quanto ele vai ser importante, especialmente depois da saída do Endrick na metade do ano. Quero falar agora sobre o Vasco com mais um capítulo da guerra contra a 777. Sim, a associação e a SAF estão em rota de colisão. E o último movimento nessa disputa de xadrez foi feita pelo Vasco. O Vasco notificou a 777 por possível descumprimento do acordo, do contrato entre as partes. É que o departamento jurídico do Vasco questiona uma suposta transferência do controle da 777 para uma seguradora norte-americana chamada ACAP. Ainda não há confirmação desse movimento, mas existem uma série de publicações dando conta de que a 777 vai passar a ter um novo dono, no caso, essa seguradora norte-americana. Representantes do Vasco entendem que esse movimento fere a lei da SAF, além de infringir também o contrato entre o Vasco e a SAF. A 777, nesse movimento, precisaria ter comunicado o presidente da entidade, no caso o Pedrinho, o que não aconteceu. E se o Vasco conseguir comprovar que a 777 mudou de dono, que ela passou a ter um outro controlador, o Vasco vai poder, na justiça, pedir o rompimento, a rescisão, o fim desse contrato com a 777. É tudo que o Pedrinho gostaria. Cheguei a contar para vocês no início dessa semana que José Roberto Lamáquia, dono de um patrimônio avaliado em mais ou menos 8 bilhões de reais e dono da Crefisa e da FAM, acompanha muito de perto todo esse movimento, cogitando a possibilidade de comprar a SAF do Vasco caso a 777 vá embora. Só para completar, em relação ao Cruz Maltino, notícia super importante da terça-feira, novo patrocínio Master de 72 milhões de reais por ano, contrato de 115 milhões de reais até dezembro de 2025, muita gente fazendo a conta de 18 meses. Se o contrato foi assinado por agora, a tendência é que esse contrato passe a valer no mês de junho, ou seja, seriam 19 meses, 115 milhões dividido por 19, você chega a 6 milhões de reais por mês, multiplicado por 12, os 72 milhões de reais a qual me refiro. Só tem um detalhe, estou tentando entender quanto desses 115 milhões de reais são em bônus. Não acredito que toda essa grana seja com valor fixo, de qualquer forma, ainda que seja 15% de bônus, que é uma média natural dos contratos de patrocínio com casas de apostas, ainda restariam para o Vasco 61 milhões de reais fixos por temporada, o terceiro maior contrato de patrocínio master do país. Nicola, mas e o Palmeiras que ganha 81 milhões? Não, tá errado. Quem compara os 81 milhões de reais da Crefisa e da FAM com a PixBet, os 85 milhões do Flamengo, os 120 milhões do Corinthians com a VaiDebet, está fazendo contas equivocadas. A gente está falando só de patrocínio master. O Palmeiras paga 81 milhões de reais por todo o uniforme. Isso inclui calção, meião, camisa, omoplata, enfim, são coisas completamente diferentes. Concorda, discorda? Usa o espaço para comentário e deixe a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo. O Tricolor vai contratar um lateral esquerdo a partir de 10 de julho, isso é líquido e certo. Mas as duas primeiras tentativas do São Paulo fracassaram. Já havia contado para vocês no início dessa semana que o Tricolor está desanimado em relação a Alexandro. Teve um monte de gente afirmando que já há um acordo financeiro, que o Alexandro já disse sim ao São Paulo. O Tricolor tem uma versão diferente, alegando que procurou o lateral esquerdo, que está de saída da Juve, e ouviu do Alexandro que a ideia é continuar na Europa. Ele tem proposta do Porto, tem possibilidades também nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, e aguarda por propostas de mais times do futebol europeu.
Dessa maneira, o São Paulo não se retirou da jogada, mas vai aguardar uma posição do atleta para ver se vale a pena reabrir negociações. Já havia contado para vocês também que o Ismail, lateral esquerdo de 34 anos de idade, com passagem pelo Shakhtar e que está 2 temporadas no Lille, agrada ao São Paulo. E mais do que isso, ele se agrada com o tricolor, é torcedor fanático do São Paulo. Inclusive, a mãe dele revelou recentemente, numa entrevista, que um dos dias mais felizes da vida dele foi quando ele foi fazer um teste no Morumbi. Acabou sendo reprovado, mas guardou aquelas pedrinhas com cores do São Paulo e até hoje essas pedrinhas estão em posse do Ismail. Lateral esquerdo que é titular absoluto no Lille, temporada muito forte, de 37 jogos, 1 gol e 2 assistências. Mas São Paulo também não conseguiu avançar na contratação desse jogador, e o que eu ouvi de um dirigente do São Paulo sobre a busca por um atleta para essa posição foi, abre aspas, vamos contratar um lateral esquerdo em julho. Teoricamente, alguém mais barato e mais jovem, ao menos no momento é isso. Então, o São Paulo acabou não conseguindo convencer o Alexandro a fechar e ouviu que a pedida do Ismail para voltar ao futebol brasileiro tem um patamar financeiro que o tricolor entende não ser válido. O São Paulo vai tentar achar alguém mais barato e também mais jovem do que o Ismail, que é muito bom reforço. Acho que o tricolor se equivoca ao desistir de uma contratação boa como essa. Quero falar agora sobre o Flamengo, que perdeu mais uma derrota por 1-0 pro Palestino. E o jogo nem foi em Santiago, e sim em Coquimbo, a 500 quilômetros da capital chilena, onde o Palestino costuma mandar suas partidas. Time pequeno, com investimento de R$1 milhão por mês de folha. O Flamengo tem pelo menos 10 jogadores que ganham cada um deles mais do que esse R$1 milhão, que equivale a todos os salários do elenco e comissão técnica. Pois bem, o Flamengo fez outro jogo muito ruim, foi derrotado e caiu para 3º lugar no seu grupo. Hoje o Bolívar é líder com 9, o Palestino tem 6, o Flamengo tem só 4 e o Milionários tem 1. Nessa quarta-feira, o Bolívar e o Milionários se enfrentam na Colômbia. E se o Milionários vencer, vai embolar de vez o grupo e pode jogar o Flamengo até para a 4ª colocação. A sorte do Fla é que ele depende apenas dele para se classificar. Mas a primeira colocação ficou praticamente impossível. Os 2 próximos jogos do Rubro Negro, contra o Milionários e contra o Bolívar, ambos no Maracanã na condição de mandante. O problema é que a fase é péssima. São 6 partidas com uma única vitória, aquele triunfo por 1-0 magrinho contra o Amazonas, que também rendeu cornetadas ao Tite. Na entrevista coletiva, o treinador do Flamengo admitiu a falta de confiança. Falou que vai fazer o possível e o impossível para que o rubro-negro melhore. E nas redes sociais, muitos pedidos de torcedores, influenciadores e jornalistas pela demissão do Tite. Ele não vai cair por agora, mas o processo de fritura vai ganhando corpo, vai ganhando contingente, e eu não vou me assustar se o Tite muito em breve for demitido. Só para arrematar, na chegada do time ao Galeão, na manhã das 6h30 da manhã dessa quarta-feira, cerca de 10 torcedores estavam por lá e concentraram xingamentos no técnico rubro-negro. E você, manteria o Tite ou acha que já é fim da linha? Use o espaço para comentários e deixe registrada a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o sumiço de ingressos no programa Fiel Torcedor. Milhares de corintianos pagam por mês para ter direito a privilégios na hora da compra. É o programa sócio-torcedor, como funciona no Corinthians e em vários outros clubes. Mas, especialmente desde a virada do ano, vários fiéis torcedores têm relatado que não conseguem ingresso. Eles entram assim que a venda de ingressos é iniciada, de forma preferencial para sócios-torcedores, e alguns setores já estão praticamente esgotados ou esgotados. Muita reclamação nas redes sociais. Vários corintianos já me procuraram. Entrei em contato com uma pessoa da administração atual para entender o porquê de esses ingressos sumirem antes mesmo de serem colocados à disposição do fiel torcedor. E essa pessoa fez uma acusação super importante. Ela assegura que o presidente Augusto Melo tem colocado ingressos à disposição primeiro para os sócios do Parque São Jorge e não sócios torcedores. Então, com um dia de antecedência em relação à venda de ingressos para o fiel torcedor, os cerca de 15 mil sócios do Parque São Jorge, do Clube Social do Corinthians, têm a oportunidade de comprar ingressos. E aqui tem mais uma informação importante. Esses 15 mil sócios do clube com mensalidades em dia podem comprar até 5 ingressos cada. É por isso que vários dos setores nem aparecem para o fiel torcedor. Acusação grave, séria e importante, que tem repercutido muito mal. Internamente, o Augusto e as pessoas mais próximas já cogitam, inclusive, terminar com essa prática que tem causado mal para alguém ou para um grupo de sócios torcedores que assegura bastante dinheiro para o clube.
já está inclusive sendo solicitada uma investigação interna. O Rubão chegou a publicar em suas redes sociais algo sobre o tema, muita preocupação de que isso possa desencadear mais uma crise dentro do Parque São Jorge. Só para completar, vale a lembrança de que o Corinthians venceu na noite dessa terça-feira o Nacional por 2-0, gols de Yuri Alberto e Mateuzinho, que entraram no segundo tempo. O Corinthians não fez um bom primeiro tempo, não fazia um bom segundo tempo, as mudanças surtiram efeito, o Yuri Alberto abriu o placar, o Mateuzinho marcou o segundo, até acabou se machucando, mas ao que parece não se trata de uma lesão grave. O Timão que foi a 7 pontos na vice-liderança do grupo, o Racing é o primeiro com 8, bateu o Argentino Júnior em casa por 2-1, o Corinthians aparece em segundo com 7, o Argentino Júnior tem 6 e o Nacional apenas 1 ponto conquistado. O Corinthians ainda joga contra o Argentino Júnior e contra o Racing em casa, vencendo as duas, encaminha a classificação na primeira colocação. E você curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal, nos encontramos à tarde com mais notícias. Abraço, tchau!